Bom, vamos pensar conceitualmente, né, o que seria um confronto, uma confrontação, como ela se dá, né, o porquê que ela existe. Tem um slide aqui que eu quero mostrar para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Tem dois camaradas aqui, né, uma corda, parece que eles não estão em posições opostas, né, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, né. Então parece que para você ter um confronto precisa existir pelo menos duas pessoas ou pelo menos dois pensamentos, né? E eles precisam ser em algum grau, eles precisam ser divergentes, né? Então aqui diz que confronto, né, seria o combate ou combater, é o ato de combate ou de combater, né? É a ação de se opor a alguma coisa ou se opor a algum pensamento. A nível de comparação, é o estabelecimento de um paralelo entre uma coisa e outra. Ok? Quando ocorre uma confrontação? Quando duas coisas se opõem. Então, a gente pensando nessa questão desse conceito, a gente precisa ter pelo menos os dois pensamentos, né? Não existe duas verdades, existe uma única verdade acerca de uma coisa, né? Tem algumas coisas que parece que, né, as discrepâncias, né, pelo fato de não serem idênticas, parece que tem algumas coisas que não têm importância, como por exemplo, pintar a parede uma cor na igreja, né? Será que Deus está preocupado com isso? Em princípio não. Agora, né, a gente podia talvez parar para pensar lá no passado, quando Deus ele deu para Salomão as instruções acerca da construção do templo, né? Aí Deus foi categórico, então ali existia uma orientação de Deus, né? E acredito que até deva ter existido algumas discussões em alguém que queria fazer de uma forma diferente, mas alguém teve que entrar num confronto e dizer, não, nós recebemos essa instrução. Então, por mais que eu ache que, né, o templo deveria ter essa configuração, a instrução que nós temos de Deus é essa daqui, né? E eles preservaram lá. Então, assim, para a gente trazer para os nossos dias, né, talvez pintar qual seria a cor da parede da igreja, não teria o porquê, né, ter esse confronto. Na verdade, quando nós estamos defendendo o gosto das pessoas, né? E aí acho que um ponto importante para nós, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, essa questão, né? Qual que é o fundamento da confrontação, né? Ela realmente é necessária, precisa ser feita, existe algum impacto, existe algum interesse, existe algum benefício para o reino de Deus, para a vida das pessoas, ou isso é uma questão de gosto? A gente precisa muitas vezes parar e pensar, né? Tem algumas brigas que usa essa expressão, né? Tem algumas brigas que a gente não deve entrar, né? Nós temos tantas coisas importantes para se fazer e resolver, tem coisas que não precisa, né? Mas enfim, então aqui está nos dando a ideia do que é a confrontação. É quando existe o combate, você quer combater um pensamento, uma direção, né, um raciocínio, então é necessário. O líder ele precisa confrontar. Tem coisas que eu, como pai, eu que tenho que fazer no que diz respeito à condição da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Ninguém está do lado de fora pode vir resolver algumas questões. Esse confronto é eu que tenho que fazer. E tem algumas questões, né, alguns confrontos que o líder ele precisa fazer. O líder ele não pode ficar passivo, ele não pode ficar assistindo as coisas sem a sua interferência. Ele precisa ir lá interferir, ele precisa confrontar, ele precisa fazer com que as pessoas entendam qual que é o propósito de Deus. Então, a confrontação que nós estamos falando aqui é defendendo sempre o propósito de Deus e não o nosso desejo, o nosso propósito, ok?